Bom, mais um episódio do nosso podcast POS 15 Minutos. Hoje a gente está aqui com o Charles da Automatize, grande parceiro da POS Controle. Charles tem a sede da Automatize é em Porto Alegre. Já visitei, já rodei lá, cliente com Charles. Charles é uma pessoa extremamente competente no mercado de Porto Alegre e região. Ele vai falar aqui, não estou dando spoiler não. E a ideia, como vocês já sabem, esse bate-papo aqui de 15 minutos, falar um pouquinho aqui da atuação, do mercado, futuro, etc. E eu queria aqui já passar a bola para Charles, pedindo para ele falar um pouquinho da Automatize. Como é que surgiu a Automatize, Charles? Tem quanto tempo você no mercado de Porto Alegre, da região? Fala um pouquinho aí da história da Automatize e como é que você caiu nesse mundo de automação, né, meu amigo? Porque é um mundo que a gente se diverte muito, mas também tem muito perrengue para resolver, né? Mais uma vez, obrigado Nossa. por aceitar nosso convite aqui, Charles. Então, pessoal, bom dia. É um imenso prazer em participar aí com vocês, né, do trabalho e estar junto com a POS Controle já há 3 anos, né? A Automatize, ela nasceu há 25 anos atrás, né, com automação comercial aqui em Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul. Eu comecei com software voltado para touchscreen, né, de toque na tela. Naquela ocasião, poucos sistemas tinham touchscreen, né, mais era teclado e mouse. E eu apostei naquela ideia, né, de trabalhar com um sistema em touchscreen, né, naquela tecnologia. No início, os equipamentos estavam muito caros, né, mas aos poucos a galera foi aceitando a ideia, né? E aí a gente começou a ter um diferencial com relação a outros softwares no mercado, né? O software touchscreen ele é muito rápido, né? Porque dá bastante agilidade, principalmente no fast food, né? Que é onde a gente atua praticamente 80% da nossa base, da nossa carteira hoje é de automação para bares e restaurantes, casa noturna, enfim. E a gente veio, né, construindo a empresa, crescendo, né? A gente chegou a estar em todos os shoppings, né? Atualmente hoje, né? Em todos os shoppings de Porto Alegre, né? Na Grande Porto Alegre, expandindo também um pouco para o Brasil com software, com parceiros, né? E a nossa relação com a POS Controle, né? Se deu há mais ou menos de 3 anos e meio atrás. Aí a gente foi visitar a feira Autocom em São Paulo, né? A gente tem essa ideia de todos os anos para a feira, né, para ver as novidades, né? E a gente descobriu lá a POS Controle com um sisteminha na máquina lá, né? Na máquina Smart. E a gente se interessou muito por aquela ideia, né? Porque isso aumenta o nosso portfólio, né, da empresa, né? Aumenta os módulos que a gente vem oferecendo aos clientes, né? Tava começando essa tendência também, né, de usar o sistema na maquininha, né? E a gente também pensou isso antes de ter ido para a feira, mas o desenvolvimento para nós seria muito caro, né, para atender todas as adquirentes, né? Então, a gente conversou lá na oportunidade com o Emerson, com a equipe, né, e achou muito legal o produto, e a gente já veio de lá, já no outro dia, fazendo as integrações, né? Hoje a gente tem um RP nosso, né, completo, né, a parte de gestão, estoque financeiro, DRE, enfim, plano de contas, né, ele é bem completo. E aí a gente em alguns clientes a gente tem só POS controle rodando, né, clientes mais pequenos, assim, em quiosque, né, que não quer gerenciar muito a retaguarda, né, e aí a gente usa só a plataforma POS para atender a legislação, principalmente aqui no Sul. Não sei se tu já ia me perguntar, mas eu estou me adiantando. Aqui no Sul tem a legislação, né, que Do pagamento obriga, né, a integrado, vinculação. legislação do pagamento É, integrado, né? Que é ótimo, é, que eu acho que é uma legislação ótima para todo o mercado, né? claro. Facilita a organização, por si só, o cliente tem mais controle também com a automação, a parte do fisco. Também ele já recebe as informações, já, né, já o imposto já, já fica calculado, o contador também já prefere uma automação. Então, assim, ajuda movimenta, né, diversos meios, assim, de
de usar, inclusive, a tecnologia, né, para ter esse resultado. Perfeito. Uh, e a Charles, gente... me permita fazer uma pergunta aqui, Charles, porque você falou que o seu ramo principal é fast food. Mas fast food é gigante. Desculpa, fast food não. Você falou que o seu ramo principal é alimentação. Mas em alimentação a gente tem o formato de fast food, delivery, à la carte, comida aquilo. E eu me lembro quando fui lá visitar a sua empresa e a gente rodou e você me levou para cliente de comida aquilo a peso. Fomos também para um local que um cliente seu à la carte. Dentro da área de alimentação de restaurantes, a Automatize atende de ponta a ponta todos os formatos na área, no ramo de alimentação, Charles? Todos os formatos, exatamente, foi bem colocado aí a questão aí. Por a empresa já existia bastante tempo no mercado, e eu, na época, não escolhia cliente, né? A gente está começando, não vai ficar escolhendo cliente, e a gente foi ali para ficar, inclusive, o sistema hoje, no que é, né? O que é hoje o sistema, eu precisei me adaptar e ajustar o sistema exatamente para esse segmento. E aí a gente sabe realmente que existe, né? Cada restaurante tem, um trabalha com delivery, outro trabalha com uma outra integração de cardápio digital, tablet na mesa, totem, sei lá, a comandinha eletrônica e por aí vai. Tem muito. Hoje a tecnologia para restaurantes é enorme, né? A pessoa consegue controlar delivery. Se a pessoa não tem site, ela tem a disponibilidade de ter um link de compra, né, um site personalizado na web. Então, assim, integrações com iFood, anota aí, né, que é um outro parceiro aí também. Assim, a casas noturnas, a gente, aqui em Santa Maria, né, estou falando um pouco aqui do Sul, todos devem conhecer aquele evento, né, evento trágico, né, em Santa Maria, lá na Sim. Casa Noturna, aquela região lá, né, aquela cidade, principalmente, a partir daquele episódio, ela exige, né, que os sistemas de casa noturna sejam pré-pagos, né? Então, eu tenho que fazer o pagamento antecipado, né? Porque tinha aquela correria no final, né, Para liberar a pessoas saída, né? Para liberar a saída é mais fácil, né, Charles? Não, desafogar, né? na área Desafogar. de restaurante, rapaz, o ramo de atividade de restaurante é um ramo de atividade que precisa de muita agilidade. Inclusive, e isso eu sei que é um grande diferencial da sua empresa, é o suporte, porque restaurante, se você não tiver um suporte eficiente, a operação do seu cliente fica comprometida. E o suporte da É. Automatize aí para os restaurantes tem um suporte bem eficiente, né, Charles? A gente tem uma frota aqui de 3 veículos, né, externo, né, que a gente faz o atendimento presencial para aquele cliente que ainda prefere aquele olho no olho, né, aquele receber o técnico lá para trabalhar com a sua documentação, né, de nota, enfim, né, ou às vezes por uma deficiência do próprio cliente, não conhece, não tem muito conhecimento de informática. A gente tem esses casos aí, alguns casos, né, de que o cliente prefere que tenha um técnico presencial, né? Então a gente manda esse técnico para o interior aqui do estado, né? Ele tem a diária normal, mas ele sai com o carro da empresa aqui, visita esse cliente e também acontece muito quando é um cliente grande que a empresa capta, né? Seja por uma troca de sistema. Vou dar um exemplo, uma padaria, né? Uma padaria grande, né? Que tem delivery, tem comando eletrônico, tem cardápio digital, ficha técnica, controle de estoque, enfim, que usa bastante isso. Quando a gente faz essa virada, a gente desloca esse técnico, né? A gente até prefere, né, na negociação, oferecer esse deslocamento para que quando o cliente faça essa migração de um outro sistema, ele tenha um técnico lá que vai ajudar ele, né, nessa transição, né? Então ele vai se sentir mais seguro, né? Muito bom. Então, em casos grandes assim de automação maiores, ou a gente tem casas de show também que bota lá 3, 4 mil pessoas, então a gente tem vários terminais, pontos de lançamento, como eu falei antes, Santa Maria, né, no pré-pago. Então a gente dá essa segurança deslocando um técnico. Mas hoje, com a tecnologia, né, que a gente está disponível hoje, a gente consegue atender.
eu tenho cliente em Belém do Pará, clientes em todos os estados, né? A POS foi um parceiro muito bom no sentido de aumentar a minha distribuição de sistema e também a minha visibilidade, porque às vezes o cliente me chama de um outro estado simplesmente porque ele quer usar o sisteminha na máquina, ele viu nas nossas redes sociais, enfim, viu o material que eu sempre falo pro Emerson, que é muito bom esse material que é desenvolvido pela POS Controle do Marketing, né, que nos Legal. ajuda muito aqui. Você está Então, usando, você tá usando o nosso kit de marketing que a nossa equipe forte, fornece, né, Charles? fortemente, fortemente. Eu Que bom. tenho, o meu conteúdo que eu venho fazendo eventualmente, alguns vídeos em restaurantes que eu publico, né? Mas o material de vocês até, por ele ser bom, né? E ao mesmo tempo ele acaba bastante, né? Até com o custo de ter que desenvolver material, ou o tempo de desenvolver material. Então, isso é muito bom, vem dando muito certo. Como eu tenho o meu pessoal aqui que pega o que vocês desenvolveram e já coloca nas redes sociais, eu fico bem tranquilo, assim. Então, estou sempre alimentando ali, né, com conteúdo no Instagram olha, vem bastante lead em razão dessa visualização Que bom. pelos restaurantes, Que bom, que né? bom, que bom. Ou seja, funciona. É porque o mercado digital, a gente não pode negar e virar as costas para ele. Ou seja, rede social, Google, a gente tem que ter uma presença muito forte o tempo todo. E aí, Charles, vou fazer uma pergunta aqui e na sequência eu vou pedir para você dar um recado aqui para os seus clientes, os clientes da Automatize. A pergunta é futuro. O que é que você imagina aí de futuro? Da automação, da automatize, ou seja, para vocês atenderem os seus clientes e na sequência já dá seu recado para a gente encerrar aqui, porque o objetivo desse bate-papo é um bate-papo muito rápido mesmo. A gente tenta fechar em 15 minutos para também não chatear a nossa audiência aqui, né, Charles? A gente vai transformar algumas coisas Claro, aqui em claro. cortes, mas eu queria ouvir de Charles da Automatize. Qual é a visão de futuro da Automatize? E aí você já manda seu recado para os seus clientes, Charles. Vamos lá. Hoje a tecnologia não adianta a gente deixar de usar, né? Isso eu sempre falo para os nossos clientes. Esse mundo tecnológico ele surge e ao mesmo tempo é interessante porque resolve muitos problemas numa empresa, né? Então, para quem já está há tempo no mercado em automação e consegue enxergar essa evolução, né, desde a época da máquina registradora que se encontrava antes nos comércios, né, para o estágio que está hoje, nossa, teve uma evolução muito grande. Então, o empresário hoje não consegue mais operar no manual, né? Ele precisa de uma automação. Então, assim, é muito importante hoje se buscar isso, né? Buscar o que tem de tecnologia para facilitar a operação do estabelecimento. Isso vai trazer, ao mesmo tempo, para o proprietário um controle melhor, né? Evitar que, de repente, ele quebre, né? Então, é muito importante ele ter os números na mão, os dados na mão, o seu controle de estoque, né? Tem que arrumar um tempo para isso, né? Porque isso pode quebrar uma operação se o cara não ter uma automação rápida ali para emitir o cupom, aquele cliente já sai reclamando se demorou, se o prato não chegou certo lá na produção ou veio errado, ele já pega aquele cliente, o cliente já vai lá e reclama nas redes sociais. Então, assim, a tecnologia, claro que bem usada, com uma empresa qualificada, né, em termos de suporte, para que ele consiga ter um bom resultado e se juntar essas duas coisas, automação com bom suporte. A gente estava falando um pouco ali de suporte, né? A Isso. nossa empresa que tem um suporte 24 horas ajuda muito para esse cliente que de fora do horário precisa de um apoio, né? Então é isso, eu acho que assim, ó, o que a gente espera para o mercado, principalmente aqui falando, né, do Brasil, enfim, né, que a gente continue nesse ritmo de tecnologia para ajudar os processos dos estabelecimentos, né? E a Automatize também está sempre buscando, pesquisando, indo em feira, né? Agora nós temos uma feira que nós vamos participar. O ano passado a gente já participou. Eu acho que o Emerson lembra aí Lembro.
da Festival Café, que fica no shopping, né? Passa ali, circula um monte de gente. A gente vai estar lá com o stand de novo para representar os nossos produtos, oferecer os nossos produtos, né? E é isso, eu acho que tem que estar em constante pesquisa, não pode ficar para trás, né? Porque o cliente hoje ele está muito criterioso, né? Antigamente o cliente não pesquisava, o cliente chegava lá, tu conversava com o cliente, ele já, né, já comprava a tua automação. Hoje, quando ele te procura, ele já sabe o que ele quer, né? Ele já viu um sistema num amigo, ou pesquisou nas redes sociais. Então é isso, eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, né? E sempre fazendo parcerias aí para os negócios todos darem certo, tanto das empresas que fornecem, quanto auxiliar esses empresários aí. Por Muito bom, isso. Charles. Muito bom. Ou seja, gestão, serviço, atendimento, tecnologia são as palavras que tem que estar na nossa mente aqui. Charles, eu queria agradecer a nossa parceria, agradecer aí que você aceitou o convite aqui de gravar o POS 15 minutos. E dizer para quem é do ramo de alimentação, acesse as redes sociais da Automatize que vocês vão ser extremamente bem atendidos. Se você é do ramo de software house, acesse as redes sociais aqui da POS Controle e conhece a nossa forma de trabalhar. Esse foi mais um episódio POS 15 minutos. Agradeço a Charles, agradeço a todos vocês. Um abraço.